super divertido canal do YouTube. Hoje a gente vai falar de vitrais, aqueles negocinho que parece um mosaico de vidro que tem tipo nas igrejas, né? O lugar mais comum que a galera vê é nas igrejas, mas não é só nas igrejas que tem. Alguns prédios laicos, né? Prédios que não são religiosos, tem também desde a Idade Média e até antes. Então são pedacinhos de vidro que podem ser unidos por gesso, pedra, madeira ou algum metal mais comum, sendo chumbo ou cobre. Então tudo começou nas basílicas paleocristãs em Roma, em Constantinopla, ou seja, paleocristãs lá no comecinho da cristandade, né? Lá no finalzinho da antiguidade, no início da Idade Média. E é nessa época que os pedacinhos de vidro eram juntados por gesso, pedra, que a maior parte das vezes era mármore ou madeira. Mas a gente não tem quase exemplos que sobreviveram ao tempo desse período, até porque muitas igrejas desse período foram reformadas, viraram igrejas bem maiores, bem mais, né, da época que foi reformado, bastante coisa foi modificada. E porque, como é vidro, acaba sendo um negócio que deu uma guerra, deu uma invasão ali, né? A primeira coisa da merda destruir foi tchau e benção, o pobrezinho do vitral. Inclusive, Segunda Guerra Mundial, muito vitral foi destruído na Europa. Não que eles tenham sido bombardeados, alguns até foram, né? Mas só de às vezes cair uma bomba num local relativamente próximo e a energia da explosão já estourava todos os vitrais. Então a Alemanha, por exemplo, tem muita igreja que tem vitral contemporâneo e tal, porque simplesmente os antigos da Idade Média foram destruídos. Na arte românica, o período que veio logo depois da Antiguidade, no início da Idade Média, tem alguns exemplos de vitral, mas o período que o vitral ficou mais famoso foi na arte gótica. Aquela que tem as catedrais pontudas, assim, sabe? Que tem as gárgulazinhas, igual aparece no Corcunda de Notre Dame, sabe? A gárgulazinha, os bichinhos de pedra, assim, sabe? Tipo esses. E daí esses vitrais frequentemente usam muito a cor azul e a cor vermelha, que fazem alusão o azul celestial, né? Aquela cor que é celestial, é o manto da Virgem. Na França tinha uma significação interessante, porque aquele azul royal, né? Era a cor de fundo do brasão da monarquia, então era uma cor cheia de significado, e o vermelho fazendo alusão ao sangue do Cristo. E nessa época, os vitrais já não eram mais feitos unindo os pedacinhos de vidro com gesso, madeira ou pedra. Era com fitas de chumbo. E essas fitas de chumbo têm forma de tipo um H, assim. Não sei se dá pra mostrar com a mão assim, mas vamos dizer aqui e tem outro aqui. Daí entra um vidro aqui e entra um vidro aqui. Então essas fitas de chumbo em forma de H, você vai juntando os pedacinhos de vidro e nas ligações você solda. E nessa época foi exatamente o momento de maior expansão do vitral, porque a arquitetura gótica permitiu isso. Então as catedrais pontudinhas assim, com as torres mega grandes, tipo a Notre Dame, foi exatamente que foi inventada a chamada abóbadas de arestas. Então é um tipo de teto, assim, basicamente, que tem uns risquinhos. E então isso divide o peso da construção, divide o peso do teto, né, o peso do telhado, e daí assim ele precisa de menos apoio. Então, em vez de ter umas paredes imensas, muito maciças e que não pode ter janela muito grande, por causa senão o prédio cai na cabeça, essas abóbadas permitiam que o prédio não caísse na cabeça, mesmo tendo uma janelona. Então daí tem umas janelas imensas, repletas de vitral, esse mosaico de vidro. E a imagem que dá entre essa luz colorida e exatamente cria uma aura celestial nessas igrejas, que as igrejas foram, né, o ponto inicial dos vitrais. Depois eles vão para casa das pessoas, mas inicialmente os vitrais, os grandes vitrais, são nas igrejas. E essa aura mística
é algo como se lembrasse a luz divina, né? É algo simbólico também, meio que, sei lá, você vê aquela luzinha entrando assim, este é um lugar de Deus, não é? Tem todo um significado. O que era representado, então, porque não era só, um negócio colorido aí. Não, tinham representações, tinham imagens. A maior parte das coisas representadas era, é claro, história santa, né? Então, coisa que tem na Bíblia, é Jesus, é um santo específico, sei lá, se fosse uma igreja dedicada a Santa XYZ. Então vai contar a história da vida da Santa XYZ, vai ter uns Cristo ali, a vida do Cristo, umas coisas assim. E às vezes também tinham brasões de famílias, por exemplo, a capela tal é de tal família, a capela tal foi aquela família que doou dinheiro pra fazer. Então daí às vezes tinha tipo um brasãozinho lá, um símbolozinho daquela família naquela capela. E vocês devem notar também que para fazer esses desenhos, né, no vidro, para representar essas imagens, era usado então óxidos de ferro, um negocinho, uma tinta preta assim. Então eu pegava lá o vidro, fazia o desenho do que ia estar cada partezinha de vidro, sei lá, às vezes tipo tinha uma parte de vidro que era o rosto do santo, a outra parte é o pescoço, outra parte não sei o que. Daí no que era o pescoço, ia lá, pintava ele bonitinho, punha no forno para aquela tinta tipo cozinhar, não sair, depois montava tudo. Já na Renascença foi ficando cada vez mais frequente o uso de vitrais em casas, em locais laicos, né? Tanto em casas de pessoas, óbvio que pessoas com certo dinheiro, porque, né, ter graninha pra mandar fazer uma janela desenhada na sua casa não é barato, né? E em outros locais, tipo palácios do governo, palácios senhoriais e tal. E nessa época virou muito moda os vitrais serem de cor branca e amarela. E usava-se, além dessas tintas pretas, tipo óxido de ferro, esse óxido de ferro que o nome correto dessa técnica é a técnica da grisaille. Na Renascença começou a se usar também o amarelo de prata. Então ele dá essa coisinha amarela. Então eles pegavam um vidro branco, ali a partir do século XVI, e pintava alguns detalhes em preto e em alguns detalhes em amarelo. Então ficava assim, branco e amarelo, não era mais coloridão igual os da Idade Média. E começou a se usar também muito vitrais redondos. Antes disso, quase que só na entrada das igrejas, né? Existiam aquelas rosáceas assim, mas depois, no período laico, começou a ter muito vitral circular. E os temas, nessa época que os laicos fizeram muito vitral, podiam ser tanto temas do cotidiano, o brasão da família, temas clássicos, né, da antiguidade, então o mito, vários temas desse tipo que também lembravam a cultura da antiguidade, que voltou, né, com o Renascimento, renasceu. A partir do século XVIII, voltou-se a ter interesse pelo vitral medieval e algumas pessoas começaram a colecionar esses vitrais. E com a época neogótica, que começaram a construir prédios que lembram o gótico, voltou ao uso alguns tipos de vitrais. Então, por exemplo, em São Paulo, algumas igrejas que têm, óbvio que não é no período medieval, o Brasil não tinha sido nem descoberto, então elas são igrejas neogóticas, tipo a Catedral da Sé. E não só em São Paulo, tô falando de São Paulo porque é meu exemplo mais próximo, assim, que eu lembrei agora, mas tem no Brasil inteiro. Brasil, Estados Unidos, vários locais. E esse interesse pela Idade Média, o movimento dos Arts and Crafts, que era basicamente um movimento que prezava as técnicas artesanais, sobretudo as técnicas artesanais medievais, trouxe de volta esse gosto pro vitral. E na Art Nouveau, no período Art Nouveau, voltou-se a fazer vitrais, só que daí vitrais de acordo com o gosto da época, de acordo com o estilo Art Nouveau. Então a gente tem tanto vitrais mostrando umas mulheres meio etéreas, assim, né, umas mulheres misteriosas. A gente tem vitrais com muitos elementos vegetais, que é um traço da Art Nouveau, e vários arquitetos usaram os vitrais em vários tipos de construções, até em casas. Então o Guimard na França, o Horta na Bélgica e o Gaudí na Espanha. Com a Art Nouveau veio o tal do vitral Tiffany, famoso vitral Tiffany, muito chique, muito elegante, que foi criado pelo Louis Comfort Tiffany
que era filho do dono da joalheria, Tiffany. Então ele criou um tipo de vitral que são aqueles abajures, sabe? Todos coloridos, feitos de vitral. Então esses vitrais são feitos com cobre e o cobre torna possível fazer essas formas curvas. Então o vitral adquiriu formas graças ao cobre, porque o chumbo, na verdade, é curioso, você pega uma barra de chumbo, assim, uma fita de chumbo de vitral, você pega ela na mão, ela faz vrum, porque ela é mole. Então o vitral, ele é soldado de um jeito que só dá pra ele ficar na vertical. E com a fita de cobre, que daí solda-se a fita toda e não só as junções, você pode fazer as mais diversas formas. E isso permitiu fazer, por exemplo, aqueles famosos abajures. No vitral contemporâneo, então a gente tem vários tipos de formas, vários artistas famosos que vêm do universo da pintura, de outros universos, criaram vitrais, por exemplo, o Chagall. E o vitral contemporâneo, ele pode não ter formas definidas, pode ser abstrato, ele pode ser pintado em outras cores, dá pra pensar e criar assim do jeito que quiser. No Brasil, o exemplo que eu mais gosto é a Catedral Metropolitana de Brasília, desenhada pelo Niemeyer, e o vitral que tem, preenchendo aqueles espaços que sobem assim na catedral, são vitrais em tons de azul e branco. Então, de novo, essa cor azul muito presente nos vitrais góticos e que dá toda uma aura celestial para a igreja. É um dos meus preferidos aqui no Brasil e é uma composição abstrata, não tem figuras definidas. Uma última curiosidade é que eu já fiz um curso de vitral quando eu morava na França. Então, é por isso que eu sei bastante sobre esse tema também, não só como historiadora, eu sei fazer vitrais. É uma coisa muito, muito curiosa, assim, dá um trabalho absurdo. Então, quando vocês verem um vitral, fala, teve um coleguinha que sofreu pra fazer isso aí. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, segue nas redes sociais e deixa o seu like. Beijinhos e até a próxima!